Mas, muito bem, gente. Então, vamos lá, vamos para o nosso segunda aula do nosso terceiro módulo aqui sobre parábolas. Estamos vendo as parábolas de Lucas e vamos iniciar aqui com a nossa abertura, que a Sandra Rodrigues gentilmente se colocou aqui para fazer a abertura. Por favor, Sandra. Então, vamos lá, vamos enchendo os nossos corações de amor e paz, vamos nos ligar ao nosso mentor individual, a nossa mãezinha Maria, nosso Mestre Jesus, e diante de Deus, nosso Pai misericordioso, vamos pedir que Ele enche os nossos corações de fé, de esperança, que nós possamos passar pelos percalços da vida de uma forma serena e otimista, sempre ativos, fazendo a nossa parte da melhor maneira que pudermos. E acreditando que os desígnios dele são sempre certos, sempre os melhores para a nossa evolução, para o nosso crescimento, e na certeza de que dias melhores estão próximos, vamos fazer juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa aula para todo mundo. Muito obrigado, Sandra Rodrigues. Vamos lá, então. Disponha. Disponha, né? Por livre e espontânea vontade. Deixa eu dar um oi aqui para a Rita, deixa eu dar um oi para a Ana Cristina, que está chegando também. Sejam bem-vindas. Eu vou colocar aqui nosso PowerPoint. Torcer para os deuses da internet nos ajudarem, claro, como sempre. Deixa eu tirar esse negócio aqui que só me atrapalha. Ok, gente, então vamos lá. Antes de começar, sem falar aqui das novidades do canal, vou pedir só para a Sandra Rodrigues fechar aí o microfone, por favor. E aqui só para dizer para vocês que já temos aí um podcast novo hoje, quarta-feira, tem o 17, em casa de Lísias. André Luiz começa uma nova fase lá no nosso lar, vai morar com a família do Lísias, tem umas novidades aí, umas curiosidades aí nesse episódio. É interessante, mas é uma nova fase depois que o André Luiz tem alta lá depois do tempinho que ele ficou para se adaptar, para ficar bem depois do momento que ele ficou lá no umbral. Tem a exposição também, a disciplina e a reforma interior, falando muito sobre Paulo, fazendo uma simbologia, uma analogia de Paulo, o momento que ele tem lá o momento da estrada de Damasco, como uma simbologia para nós, para a reforma íntima. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso. A primeira aula que nós fizemos aí do módulo Lucas, do Evangelho de Lucas, as parábolas de Lucas, também já está lá no nosso canal, e toda a leitura comentada do nosso lar, tem lá o capítulo 16 também, quem perdeu e quiser dar uma olhadinha, está tudo lá, por favor, inscrevam-se, sigam, compartilhem, curtam, etc, etc. Outra novidade aqui para vocês é isso aqui. A Ceareiro do mês de julho e agosto, em tese, estará nas bancas lá na livraria da Seara Bendita. Acho que estão dizendo que é sexta-feira, eu duvido, mas, enfim, estará lá. Quem for lá participar do A2 e quiser dar uma olhadinha, essa revista vai estar lá nas bancas, na banca lá da Seara, e tem essa matéria sobre Paulo, que este que vos fala escreveu aqui. Então, são três matérias falando sobre 3 quebras de paradigma, 3 ações de Paulo que romperam padrões. Então, nós vamos falar do momento em que ele vai lá pregar para os gentios, vamos falar da ida dele para a Europa, lá para a Grécia, Macedônia e Grécia, e depois quando ele escreve as cartas. Tá? Então, essa é a capa da revista. E também, e o mais importante de tudo, que essa revista também tem uma reportagem, uma matéria do nosso querido Luiz Eduardo. Luiz Eduardo também. Então, vocês vejam que esses expositores aqui são todos metidos à besta. Mas fica aqui a dica para vocês, até porque eu sei que tem muitos aí que estavam fazendo um curso aí sobre Paulo, então talvez o assunto aí interesse, e por isso que eu estou aqui chamando a atenção para vocês, para essa próxima revista Ceareiro, tá? O que mais? Lucas. Na semana passada, nós tivemos algumas perguntas, eu não consegui, enfim, eu me perdi lá também na hora do chat,
não vi direito as questões, deixei passar. Mas, por exemplo, como sabemos que Lucas era médico, supondo que Lucas tenha sido o autor. Tá? Já falamos isso na aula passada, acho que não é necessário a gente ficar aqui comentando isso, mas sempre fica aquela dúvida, puxa, mas onde está que Lucas é médico? Rodei lá o Atos dos Apóstolos, vi um monte de lugar, não encontrei essa informação que Lucas era médico. E essa informação está na carta aos Colossenses, que é atribuída a Paulo. Há uma briga entre os historiadores, se é uma carta de Paulo original ou não, enfim, não importa. O que importa é que lá tem esse versículo, lá no capítulo 4, versículo 14, quase no finalzinho da carta, e aí vem essa informação. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações e tal. Então, a informação de que Lucas era médico está lá nessa carta aos Colossenses. Outra pergunta, dessa vez foi, acho que é da Márcia, se eu não me engano. Lucas teria conhecido Jesus? Tem alguém que está com o microfone aberto, viu, gente? Só para avisar aí. Lucas teria conhecido Jesus? Essa foi uma pergunta. E, em tese, não. Né? Não, ele não teria conhecido, nem ele, nem Marcos. É feito que o Lucas entrou porque seria o discípulo de Paulo, e Marcos porque seria o discípulo de Pedro. Então, a igreja tomou meio que definiu os autores por essa ideia de proximidade, além de ter dois, em tese, discípulos de Jesus, que foram Mateus e João, perfeito? Mas Lucas não teria conhecido Jesus. E ele fala lá no começo, no início do Evangelho, ele explica, logo no começo, o autor do Evangelho, né? Ele fala o seguinte, olha, muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos, tal como nos transmitiram aqueles que foram testemunhas oculares, ou seja, ele não está se colocando como uma testemunha ocular, ele está dizendo que ele também tem aí as informações que foram transmitidas. Aí ele diz o seguinte, ele escreveu o texto, né, Lucas dizendo aqui, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Então, ele fez um levantamento, ele fez um trabalho, vamos dizer assim, de reportagem, se a gente pode tomar essa licença poética, para escrever o seu evangelho. Então, ele fez uma entrevista com várias pessoas, né, a gente imagina, deduz, então ele não conheceu Jesus. Lucas não teria conhecido Jesus. Então, é uma resposta aí para a Márcia, que ela deixou lá no chat na semana passada. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre Lucas ou algum dos outros evangelistas, pode me mandar lá pelo WhatsApp ou escrevam aí no chat. Se eu não me perder muito nesse chat, eu consigo responder numa próxima aula, tá bom? Mas eu sei que muitos de vocês têm curiosidades e não tem muito aí aonde perguntar. Então, se vocês precisarem ou quiserem, fiquem à vontade aí para usar e abusar aqui deste que vos falo. Bem, parábola do bom samaritano, gente. Então, vamos lá. Essa parábola ela é tão importante que na Bíblia da Pastoral, ele fala o seguinte aqui, ele fala que é o grande mandamento. Olha só, ele coloca antes de começar, o grande mandamento. Então, porque nós vamos descobrir por que é o grande mandamento nessa parábola, que é uma das mais famosas das parábolas de Jesus e uma das mais conhecidas de Lucas, inclusive é uma parábola que só tem em Lucas. Então vamos lá para o nosso filminho, torcer para que dê tudo certo, por favor, pensamento positivo, vibrações, para que o filminho rode. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falem, tá bom? Porque aí eu paro e tento ver de uma outra maneira. Cadê o filme? Ok. Sentinho só, a gente deu um pau aqui. Capítulo 35. O bom samaritano. Jesus contou muitas histórias ou parábolas para ajudar as pessoas a conhecer a verdade. Um dia, um líder dos judeus perguntou a Jesus o que devia fazer para ter a vida eterna. O Salvador perguntou-lhe o que diziam as Escrituras. O líder disse que um homem deveria amar a Deus e também o seu próximo. Jesus disse que ele estava certo. O líder então perguntou: "E quem é o meu próximo?" Jesus respondeu contando-lhe uma história. Certo dia, um judeu estava andando por uma estrada que levava à cidade de Jericó. Então apareceram os ladrões que o roubaram e espancaram. Os ladrões deixaram-no na estrada, quase morto. Pouco depois, um sacerdote judeu passou por ali e viu aquele homem. O sacerdote seguiu em frente pelo outro lado da estrada, mas não o ajudou. Outro judeu que trabalhava no templo passou pelo mesmo caminho. Ele viu o homem machucado, mas também não o ajudou, e seguiu pela estrada do lado oposto. Então veio um samaritano. Os judeus e os samaritanos não se davam bem. Mas o samaritano viu o homem e ficou com pena dele,
Por isso cuidou de seus ferimentos e o vestiu. O samaritano levou o homem a uma estalagem e cuidou dele até o dia seguinte. Quando o samaritano teve que partir, deu dinheiro ao estalajadeiro para que cuidasse do homem. Depois que Jesus contou essa história, perguntou ao líder judeu qual dos três tinha sido o próximo do homem ferido. O líder disse que fora o samaritano, porque tinha ajudado o homem. Jesus disse ao líder judeu que fosse como o samaritano. Muito bem, deu certo aqui. É uma história que vocês conhecem bem, né? Está no imaginário aí, todo mundo, de alguma forma, pode não conhecer muitas das parábolas no total, mas sabem que conhece pelo menos o enredo da parábola do bom samaritano. E a grande questão aqui é quem é o meu próximo. Por que o fariseu foi lá amolar Jesus com essa história do quem é o meu próximo? E na Bíblia Paulinas tem uma explicação interessante, que ele fala o seguinte: o desafiante, quer dizer, na verdade, olha só que interessante, né, como eles colocam, o desafiante, quer dizer, o fariseu estava desafiando Jesus, estava testando Jesus, para ver qual é a resposta que ele iria dar. Ele explora uma ambiguidade do termo próximo, da época deles, porque poderia indicar tanto o israelita, aquele que seguia lá, os judeus, né, quanto o estrangeiro. Então, como reconhecer aquele que aceitava a aliança com Deus e como se deve comportar numa situação como essa? Então, ele estava meio que testando essa ideia do quem é o meu próximo. É um pouco mais mais profundo, porque para nós, assim, poxa, mas quem assim? Quem é o meu próximo? Que pergunta mais estranha, né? E aí, por isso que Jesus depois vai contar toda a parábola, mostrando aí uma situação interessante. E ele fala o seguinte, quer dizer, o próximo é aquele que eu encontro no meu caminho, não importa quem, é aquele que eu encontro. E o doutor da lei estabelecia limites para o amor. Então, é por isso que ele pergunta, quem é o meu próximo? Ele quer meio assim, poxa, é o meu próximo que tem que seguir o judaísmo, esse é meu próximo? Não é esse o meu próximo? Na verdade, essa é a ideia que ele está querendo que Jesus fale. E aí Jesus muda a pergunta, principalmente lá no final, né? Ele fala assim, depois que ele conta a parábola, quem agiu como próximo? Isto é, quem que viu e respondeu com amor? Quem é que fez uma ação? Quem é que veio lá e foi próximo daquela pessoa que estava lá caída? Aí o fariseu tem que responder. Entrou na armadilha de Jesus, quis criar uma armadilha e acabou ele caindo na armadilha de Jesus. Quem o tratou com misericórdia, diz aqui o fariseu. Perfeito? Então, veja que Jesus, de um jeito assim muito didático, vai mostrando para o fariseu como é que é essa ideia do que seria o próximo. E aí ele fala no final, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Espera um pouquinho só que vá e faça você a mesma coisa. Dá um oi para a Juliana que está chegando. Não, tranquilo, Juliana. Vá e faça você a mesma coisa. Perfeito? Então, assim, a ideia de quem é o meu próximo, qualquer um que está ao meu lado é o meu próximo. Não importa se torce para o time A, time B, se é do país Y, país... Não importa, é um próximo, né? É um filho de Deus. E o comentário bíblico São Jerônimo, ele fala o seguinte, que Jesus mostra, que, assim, para não perguntar sobre quem pertence ao povo de Deus, e, portanto, quem poderia ser objeto do meu amor ao próximo, mas é para perguntar sobre qual deveria ser a conduta, olha só, qual é a conduta de uma pessoa que se considera membro do povo eleito de Deus. Veja como são coisas muito diferentes, né? Quer dizer, se você realmente se considera um membro do povo eleito de Deus, você tem que ter um outro tipo de comportamento. Você não pode ter essas barreiras que se coloca, né? Meu próximo é só aqueles que respeitam a Torá ou aqueles que estão purificados. Né? Não existe, não é essa a ideia, isso está lá no comentário bíblico São Jerônimo, em cima dessa passagem. Portanto, a parábola do samaritano, e nós vamos falar muito aqui, tem outras questões aqui que nós temos que ver, mas eu vou fazer isso tudo muito picadinho, porque acho que ela tem muitos ensinamentos, é uma parábola muito rica. Então, a parábola do samaritano, ela mostra que o próximo é quem se aproxima do outro para lhe dar uma resposta às necessidades. Nessa tarefa prática, o amor não leva em conta barreiras de raça, religião, nação ou classe social, perfeito? Então, veja que uma coisa é mais ampla, não é uma coisa restrita. E o doutor da lei, que conhece bem a lei, sabia bem a lei, estava querendo testar Jesus, inclusive, né? Ele sabe que o amor total de Deus e ao próximo é o que leva à vida.
Mas o que adianta ele saber isso se ele não está conseguindo aplicar, né? É preciso amar concretamente, fazer isso na prática, fazer isso no nosso... Entender isso, sair daquela postura de estar no alto, né, no pedestal, e falar, não, todo mundo aqui eu posso estender a minha mão, posso ajudar no que eu puder, né? Também tem coisa que a gente não consegue ajudar. Mas, acho que a grande questão aqui para nós é assim, será que nós estamos atentos ao outro? E aí eu quero passar aqui um vídeo para vocês, um outro filminho, só que eu vou explicar aqui para vocês esse filme, porque ele não é de uma fácil compreensão logo de cara. É um filme, me parece que é português, assim, não é que me parece, ele é um filme português e parece que fizeram um museu, uma espécie de uma exposição, em que as pessoas chegam e começam a ver pessoas assim, por exemplo, o carteiro deixou cair as cartas. O que você faria se você visse uma cena como essa? Aí tem uma senhora muito idosa carregando um monte de sacolas pesadas. Aí tem lá para você gravar, o que você faria se você visse uma senhora carregando 2 sacolas muito pesadas? Aí a pessoa fala, eu vou ajudar, vou fazer isso, não sei o quê. Então, essa é a ideia. Mas depois eles vão para uma outra salinha e vão ver um filminho. E aí eles vão se ver em algumas situações, tá? Então eu estou querendo explicar isso para vocês entenderem aqui qual é a ideia desse filme, que é um filme português. Vai ter um momento lá que vai aparecer a palavra ecrã, é celular, tá? Em português de Portugal. Mas acho que vai dar para vocês entenderem. Se vocês não ouvirem, não estiverem ouvindo o som, vocês me falem. É que eu preciso de tela grande aqui, senão vocês não vão enxergar. Of course I would help her. I would ask her if I can carry her bags and help her over to the street. Por exemplo, ajudando a apanhar as cartas para me certificar que ele não deixava nenhuma carta para trás. Eu ajudaria a carregar os sacos até à porta de casa. Ajudaria dizendo ao senhor que ele tinha um papel colado ao pé. Yes, I would help. I would just help him to pick up the things. Se mesmo que me der aquilo, nós cumprimos até à sua parte. Eu ficava à espera que a mãe do bebê aparecesse e só depois é que me ia embora. Isto é um caso sério, muito sério. Um bebê abandonado na rua. Com certeza que ajudaria, sem dúvida. Não reparei sequer. Passaram-me completamente ao lado. I feel bad. I didn't help. Maybe people are just too caught up with themselves. Se calhar amanhã vou acordar e vou olhar um bocadinho mais à minha volta e preocupar-me mais com o próximo. E aí, gente? Gostaram do filminho? Divertido, né? Então, é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente fala muito do coitado do fariseu, do sacerdote lá que passaram do lado, meio correndo, não queriam, né? Ou, enfim,
enfim, fizeram de conta que não estavam vendo o coitado lá que foi assaltado, estourado lá. Mas como é que é para nós, assim, no dia a dia também, né? E você vê como de intenção nós temos muitas, boas intenções. Então, eu não sei como eles fizeram isso, não tenho a menor ideia como foi feito isso, se isso foi uma coisa arranjada ou não, mas não importa. O que importa para nós é a essência da ideia aqui, que é a gente ficar atento mesmo, né? Será que nós estamos de olho em nosso próximo? Será que realmente nós estamos com esse olhar, esse jeito de enxergar dessa maneira, ou nós estamos muito focados em nós mesmos e não estamos de olho nessas oportunidades que às vezes surgem? Você veja lá, tem um carrinho de bebê largado à própria sorte no meio da calçada. Aí uma pessoa lá parou para ver, pô, mas quem é? É seu esse carrinho e tal? Como se abandonaram uma criança? Então, enfim, as situações do dia a dia, né? E às vezes nós não estamos tão autocentrados que a gente gosta muito dessa palavra do bom samaritano, puxa, ajudar o próximo e tal. Mas, às vezes, nós nos perdemos mesmo nessa nossa caminhada, nesse Antônio, nosso dia a dia. Pode falar. então, sensacional o filme, a diferença entre o falar e o agir, né? Entre o que a gente fala e o que a gente faz. Nossa, muito bom mesmo, porque faz a gente ficar com vergonha, né? A gente se coloca no lugar deles e fica com vergonha, né? Porque a gente muitas vezes faz isso, né? Não, e eu não sei se eram atores, eu não sei, mas eu imaginei, me parece que eles estavam realmente constrangidos quando eles percebem que eles passaram do lado das pessoas e a coisa não, eles não fizeram nada, fizeram justamente ao contrário do que eles falaram, né? Você vê que eles ficam, colocam a mão na cabeça, escondem, né, o rosto, é interessante essa postura, mas e é um filminho assim que, enfim, a Bárbara levantou a mão, vamos lá, Bárbara. Pode falar, Bárbara. Oi, eu acho que são duas questões, assim, o filme mostra muito bem... Deixa eu interromper o compartilhamento aqui, peraí, assim a gente pode se enxergar. Santa Curada me pediu. O filme mostra muito bem essa questão da gente ser muito autocentrado, né? Isso. E aí você pode enxergar por dois lados, assim, então as pessoas não podem também serem punidas por não terem ajudado, porque de fato elas não viram, não notaram, não tiveram a oportunidade de ajudar porque elas não notaram. Por outro lado, mostra como a gente simplesmente não enxerga nada ao nosso redor. Então, quantos de nós, falar bom dia para um gari, fala bom dia para o porteiro, sabe o nome do porteiro da sua casa, o porteiro sabe o nome de todos os moradores, são, sei lá, mais de 100. A gente não é capaz de guardar 4 nomes, muitas vezes. E para eles faz uma diferença. Fala, bom dia, Carlos, tudo bem? Então, por exemplo, hoje eu estava entrando em casa de carro e, por coincidência, a babá estava entrando com os meus filhos pelo portão de pedestres. E aí, foi uma super coincidência mesmo. E aí estava o porteiro entregando para o meu filho, de 4 anos, um aviãozinho de papel que ele tinha feito. Aí eu olhei, não entendi nada, abri o vidro, cumprimentei ele, né? Perguntei também, você viu, seu filho me fez entrar na internet para descobrir como é que eu faço um aviãozinho de papel para ele. Eu fiquei olhando, fiquei pensando, falei, gente, olha o carinho que ele tem pelos moradores, de uma forma geral, não é só meu filho não é uma criança de 4 anos, mas sei lá, acho que ele viu meu filho passando, meu filho deve ter feito algum comentário, ele sabia que ele ia brincar e ia voltar, e na volta ele foi atrás de como fazer um aviãozinho e tal. Então, assim, e muitos moradores passam por aquele mesmo porteiro que está ali todo dia e quer cumprimento. Você não sabe se o cara está com frio, está com calor, trabalha de terno num dia que está 40 graus. A gente não repara nessas coisas, né? A gente passa se abanando muitas vezes, tomando um sorvete, o cara está lá de terno, você não para ver. Eu acho que esse filme chama muita atenção nesse lado, assim, que a gente precisa estar mais atento mesmo às pessoas ao nosso redor. E aí, outro ponto que eu fico pensando... Pode falar. Não. É que você falou da punição. É que você falou da punição, que não é uma questão de punir, realmente não é, mas é uma questão de consciência, né? Aí pesa a consciência, né? Acho que essa é a grande punição, porque não é, ninguém vai prender a pessoa, mas realmente são oportunidades que a pessoa deixou passar, né? E aí ele fala, nossa, como pude fazer? Eu não passei do lado e não vi, sabe? É a consciência que pesa. Mas vai lá, Bárbara, vamos lá. Não, e aí tem outra coisa que eu fico pensando também, mesmo quando a gente se dá conta de que a gente pode ajudar alguém, aí eu vou falar por mim, na maioria das vezes eu faço o que é mais fácil para mim, eu não me envolvo tanto, sei lá, então se tem uma pessoa na rua precisando de ajuda, eu vou, ajudo, tal, e é isso. De repente um morador de rua, dou um dinheiro, tal, mas assim, eu nunca peguei um morador, coisa que meus pais fizeram quando eu era criança, eu já vi muito isso, meus pais chamavam pessoas para a garagem e davam, minha mãe dava comida, dava isso, dava aquilo, minha mãe, eu vi isso acontecer, e eu nunca fiz, minha mãe fazia. A gente dá dinheiro, só que às vezes não é dinheiro que a pessoa quer um cumprimento, a pessoa quer ser tratada como um ser humano, e a gente se livra da situação, digamos assim, achando que, eu dei, sei lá, tantos reais para a pessoa, fiz uma ótima ação. Ok, você fez uma boa ação, mas talvez o que a pessoa realmente precisasse fosse algo diferente.
Acho que é outra coisa também para a gente pensar. Perfeito. É isso. E as oportunidades, elas estão aí. Quer dizer, aí cada um ajuda da maneira que tem condições, né? Às vezes não há muitas condições, mas de repente só para ouvir uma pessoa, uma conversa, por exemplo, já está ajudando, né? Já está de olho no próximo. Legal, muito bem, muito bom. Só queria falar uma coisinha. Vamos lá, Sandra Curado, vamos lá. E o Luiz Eduardo da sequência. Lógico que o filme... Ai, desculpa, Luiz. Não, pode ir, você. Lógico que o filme tinha a intenção de mostrar quem fala uma coisa e faz outra, mas eu tenho certeza que um grande número de pessoas ajudou ali. Tenho certeza que não foi só assim... lógico, eles filmaram todo mundo e quem não fez, eles escolheram para participar da experiência, né? Mas eu acho que eu acho. Não, tudo bem. Que não é assim, não é um caso perdido. Eu tenho para mim que as pessoas também vêm. Não vou dizer meio a meio, mas muitos não, a maioria, óbvio, passa batido. Mas eu não acho que assim que ninguém ajudou. Não, tanto que eles mostram no final que tem uma mulher super que é preocupada com o berço lá, que está fazendo aquele carrinho perdido no meio da rua. Então tem. Mesmo uma coisa caindo, assim, eu sou louca para catar a coisa dos outros assim no chão, eu estou sempre muito atenta. Agora, de fato, né, pegar a sacola, de repente você está indo para o lado, a mulher está indo para o outro, é complicado, né? Mas, enfim, eu quero só colocar que não, eu acredito que não está tudo perdido. Acho que que você é um espírito muito iluminado, Sandra Curado. Eu que já sou um espírito um pouco mais umbralino, eu já acho que assim o filme foi aquilo mesmo. Quase ninguém ajudou, entendeu? Mas enfim, tá tudo bem. Mas você tem razão. São olhares, perfeito. Tá, vai, Luiz Eduardo, vamos lá que vai que é tua. Pouquinhas coisinhas, só pegando o que a Bárbara falou, é por isso que a inveja é um sentimento seletivo. Ninguém tem inveja para baixo, todo mundo tem inveja para cima, né? Ninguém inveja um morador de rua, pô, que hora, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem chefe, não tem nada, né? Mas essa parábola é muito interessante. Quando o desafiante lá diz quem é o meu próximo, e Jesus conta essa parábola, o que Jesus quis dizer para ele é o seguinte: meu filho, próximos são todos, porque para o judeu que faz a pergunta, o próximo é outro judeu, ele não está pensando num samaritano, num não-judeu. Então, essa que eu acho que é o grande toque que Jesus dá para aquele povo. O que, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: não adianta fazer todas essas orações que você faz, toda essa parafernália, essa cerimônia toda, se você não coloca isso em prática, né? Você está sendo, como Jesus gostava de dizer para eles, bons hipócritas, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tivemos um intervalo aqui por causa do filme, mas daqui a pouco a gente vai voltar e nós vamos falar sobre isso. E só uma curiosidade bíblica que eu peguei aqui, o Antônio me ensinou a importância de se ter várias Bíblias de estudo. Então, eu trouxe uma, não sei se você tem, chama Nova Tradução Ecumênica. Você conhece essa, não? Sim. Então, só que o ecumenismo não vai dar certo, né? Porque cada religião acha que é certo, os outros estão errados, então o ecumenismo só fica no discurso. Mas ela tem uma informação interessante. Por que o samaritano usa o óleo e o vinho? Porque o óleo é bom para acalmar a dor e o vinho para desinfetar a ferida. Né? Só uma... Nosso momento, primeiros socorros na época de Jesus. Perfeito. Legal. Também é o que eles tinham, né? É o que se virar com isso. Regina, você queria falar alguma coisa? Você tinha levantado a mão, mas depois você mudou. Você quer falar? Aproveita que... Não, era só para dizer que lembrar uma coisa que tem acontecido comigo, é que tem muita gente boa, muita gente que ajuda. Eu não sei se eu estou ficando com cara de muito velha, realmente eu estou mais idosa e tudo mais, e é impressionante o que eu tenho visto de pessoas que querem ajudar. Às vezes eu fico até constrangida, tem muitas pessoas querendo ajudar. E quando eu levei o tombo, que eu quebrei o pé, aí eu acho que até comentei em aula, foi assim uma coisa incrível que me ajudaram. E a pessoa que me levou até o carro e que me levou até em casa, por acaso, depois eu fiquei sabendo que era espírita. Então, foi uma experiência muito interessante que eu tive naquela ocasião. Vários me ajudaram, mas aquela que foi especial e que me levou até em casa, conduziu o meu carro e tudo, era espírita. Era só isso. Tem gente boa.
Não, tudo bem, você está no time Sandra Curado, beleza, não, e você deu um bom depoimento aí para corroborar a tese dela, legal, muito bem colocado aí, Regina. E a Aide levantou a mão, vamos lá, Aide, só vou pedir só um comentário rápido, porque a gente precisa seguir, ainda tenho mais 2 filminhos ainda para passar para vocês. Então, eu quero colocar algumas coisinhas. Primeiro que, assim, eu acho que essa questão da ajuda tal é uma coisa universal, mas depende muito de cada cultura também. As pessoas encaram a forma como você aborda a pessoa para ajudar, ou a sua intenção, etc. e tal. Depende de onde você está e da situação em que você se encontra. Tem gente que não gosta, né? E quando a gente faz treinamento para trabalho voluntário, inclusive na questão dos paralímpicos, etc. e tal, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é se a pessoa precisa de ajuda, se ela quer ajuda e como a gente pode ajudar. Não é chegando e pegando o pacote da mão da mulher que está carregando, e etc. e tal. Então, a maneira como a gente aborda, que a gente faz essa questão de se oferecer para fazer alguma coisa, às vezes pode ser interpretada de maneira errada, né? Dependendo da cultura, dependendo do país que você está, tudo isso pode ser interpretado de maneira errada. Então, a gente tem que ter esse pensamento, esse sentimento, essa predisposição em ajudar, porém, a forma como você faz a abordagem para esse tipo de coisa, às vezes pode até humilhar a pessoa, dependendo da maneira que você faz, né? Cuidado, certo. E a outra coisa é assim, se você realmente é capaz de ajudar, né? Porque às vezes a gente se dispõe a ajudar e não tem a condição de suprir a necessidade da pessoa, né? Então, quando você vai extrapolando para uma coisa mais física, você vai socorrer uma pessoa num acidente ou alguma coisa. Se você não souber fazer aquilo direito, você pode piorar a situação. Então, essas abordagens de como você atuar na hora que você está ajudando a pessoa são importantes, né? É só isso que eu queria falar, assim, a maneira como você vai ajudar, né? Sim, sim. Não interferir na vida do outro, o respeito. Que ele queira ou que ele esteja disposto a receber aquela ajuda. Perfeito. Muito bem, Aide. Boas observações. Vamos lá para a nossa segunda parte aqui. Agora, a grande questão, por que Jesus deu o exemplo do samaritano? Então, agora nós vamos falar um pouquinho do samaritano. Por que ele deu esse exemplo? Ele podia dar qualquer tipo de exemplo, mas ele foi justamente pegar um samaritano. Então, o samaritano, ele seguia ele era meio que judeu, mas ao mesmo tempo não era, porque ele seguia algumas questões lá da Torá, mas ele não seguia totalmente, ele seguia lá o Pentateuco, né? Mas ele não dava a importância religiosa, ele não reconhecia a importância religiosa de Jerusalém, e não tinha rabino, não tinha essa estrutura litúrgica que os judeus tinham. E ele não se considerava propriamente um judeu, mas um descendente dos antigos habitantes do reino de Israel, ou o reino da Samaria. Então, é como se fosse um judaísmo do B, vamos chamar assim. Só que os judeus mesmos, tradicionalistas, por sua vez, desprezavam os samaritanos, pois acreditavam que eles eram hereges. Perfeito? Tanto que eles evitavam de passar, os judeus evitavam de passar no meio da Samaria, que era a terra lá onde dos samaritanos, e para, por exemplo, Jesus, que estava lá na região do lago, né? Ele estava lá perto de Nazaré, Cafarnaum e tal. Para ele chegar até Jerusalém, ele teria que passar, um dos caminhos seria passar pela Samaria, mas eles evitavam isso e iam margeando o Rio Jordão, justamente para não ter que passar pela Samaria. Então, vocês vejam que exemplo interessante que Jesus vai colocar. Ele vai pegar justamente uma pessoa que era absolutamente... que tinha lá, que os judeus tinham urticária, né? Inclusive uma passagem no Evangelho, eles chegam a chamar Jesus, né? Acaba chamando Jesus meio que de samaritano. Vocês vejam como a coisa era complicada para Jesus na época. E Jesus vai pegar o samaritano e vai comparar o samaritano, praticamente a atitude do samaritano, que seria um herege, em relação a 2 tradicionalistas lá, né? O levita, que é aquele que toma conta do templo, e o sacerdote. Então, ele faz uma comparação de atitudes, para ficar bem
evidente, né? A preocupação dele de mostrar, olha só como as coisas são, né? Quer dizer, o sujeito que se diz muito religioso é aquele que realmente está ajudando, e o herege, que vocês consideram herege, é aquele que vai lá e ajuda. Então, o sacerdote, o levita, como o próprio Luiz já tinha antecipado um pouquinho, né, eles representam quem? As pessoas que conhecem bem os princípios religiosos, admiram esses princípios em teoria, né? Ah, que bom, amor a Deus, amor de Deus, tudo mais, mas ainda se apresentam orgulhosos e egoístas, e sem amor no coração, que é o mais complicado aqui, porque se a pessoa tem um pouco de amor no coração, ela não vai se preocupar muito com essas questões de aparências, vou encostar no sujeito, vou ficar impuro e tal, que era a grande preocupação tanto do sacerdote quanto do levita, para não mexer naquela pessoa que estava caída na estrada. Então, e eles também, o quê? Evitam envolver-se em problemas que os afastem dos seus interesses pessoais. E é um pouco, se a gente fizer a ligação com o filminho que a gente passou agora há pouco, quer dizer, eles estão, assim, tem os interesses pessoais, está todo mundo muito perdido nos seus pensamentos pessoais, eles não estão olhando no entorno, né? E aqui é a mesma coisa, quer dizer, eles evitam, mas aqui não é que eles não viram o sujeito caído, eles viram, o que é pior, né? Eles viram e não fizeram nada, e seguiram em frente. Mas a gente pode também olhar para aquelas pessoas que, de repente, poderiam ter ajudado, mas estavam também meio cegas pelos seus interesses pessoais, ou olhando lá para a sua tela do celular. Que eu sei que nenhum de vocês faz isso, normalmente, quando vocês estão caminhando na cidade. E a religião, para os fariseus, para os saduceus, para o levita, né, para eles não passa ainda de uma prática exterior. Então, eles tinham muito mais uma preocupação de se mostrar puros e tudo mais, do que efetivamente ter isso em práticas, em boas práticas. E isso não é vivenciado lá no dia a dia deles, como se Jesus fez questão de mostrar para o fariseu, na parábola, né? Aí, por outro lado, nós cristãos precisamos agir como o samaritano. Tudo bem, tem todas as ressalvas, como a Aide colocou e tal, mas nós temos que ficar um pouco atentos nisso, enxergar em todos os semelhantes um irmão que sente, sofre e ama como nós, evitar os preconceitos e as discriminações. Isso também é uma situação que, às vezes, meio que inviabiliza alguma ação nossa, eventualmente. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, tá, gente? Tudo que eu estou colocando aqui é no geral. A gente pode tirar um pedacinho aqui, outro ali e tal, mas não quer dizer que a gente seja sempre dessa maneira. Mas eu acho que ficou muito claro para vocês, eu imagino, eu espero, que o ensinamento fundamental da parábola é a prática incondicional da caridade. Por isso que a Bíblia de Pastoral, ela fala sobre o grande mandamento. O grande mandamento aqui, que é essa parábola do bom samaritano, é falarmos o quê? Caridade. E a caridade, nós vamos exercitá-la na prática mesmo, não tem como, é o amor em prática, dizem, né, que a caridade é o amor em prática. Então a gente vai fazer, cada um, é óbvio, com todas as ressalvas que vocês já colocaram aqui, com todas as visões que vocês já colocaram, e cada um fazendo aquilo que está dentro das suas possibilidades, mas a gente sempre estar atento a essas oportunidades de poder ajudar dessa prática incondicional da caridade. O Cair Bachutel, lá em Parábolas e Ensinos de Jesus, ele é bem definitivo nisso, né? Quer dizer, ele fala o seguinte, não basta, nem é preciso ser doutor da lei, sacerdote, fariseu, católico, protestante, espírita, ele não colocou espírita aqui, mas devia ter colocado, nem assistir cultos ou cumprir mandamentos dessa ou daquela igreja, para ter a vida eterna, basta ter o quê? Coração, alma e cérebro, isso é, ter amor, porque o que verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo o que lhe for possível de auxiliar, de ajudar, tá certo? Tudo que lhe for possível auxiliar. É isso que o Cair Bachutel nos ensina aqui em Parábolas e Ensinos de Jesus. Se a gente pudesse resumir, eu acho que essa frase aqui do Cair Bachutel, ela é perfeita, quer dizer, o que nós podemos, está na nossa mão, o que dá para ajudar, né? Cada um fazendo aquilo que é possível, mas não é para a gente, como diz a Aide, né? Foi até um exemplo bacana. Pô, se a pessoa está lá, tem um acidente, você entende alguma coisa de primeiro socorro? Não entendo nada. Então, vou fazer o quê? Eu, como espírita, vou lá, vou vibrar, pedir para os espíritos de luz ajudarem, né? Darem um amparo naquele momento. E é o que a gente pode fazer, o que está na nossa mão, né? Agora, não vou lá meter a besta para arrumar um braço quebrado. Ligar para o SAMU, né, Antônio? Ou ligar para o SAMU, perfeito, mas às vezes, né? No desespero, né? Enfim. Tem N possibilidades, né? N possibilidades. Mas vamos supor que você não tem o celular, acabou a bateria, né, Sandra? De repente, vibra, faz alguma coisa, já é uma ajuda, já é um momento de caridade. E a Bíblia Pastoral,
que a gente acabou de falar aqui, que eu mencionei aqui, essa ideia do grande mandamento, com a parábola Jesus salienta, ou seja, reforça, que é da compaixão e da misericórdia que derivam as mais autênticas expressões de solidariedade. Solidariedade. E é isso que é o ponto. É isso que é o ponto. E aí eu prometi para vocês, porque eu acho que isso aqui é importante. É um videozinho um pouco mais longo, que eu vou mostrar aqui para vocês, é do Papa Francisco. Ele participou de um TED, acho que em 2016 ou 2018, não lembro muito bem. Ele gravou isso aqui, falando justamente sobre a parábola do bom samaritano. Ele vai falar também, vocês vão reparar, que vocês são estudiosos de parábolas, vocês vão perceber que ele vai falar outras parábolas também no meio do texto. Mas ele vai mencionar muito essa questão da ideia da solidariedade e da ideia de rede. Cada um de nós aqui fazendo a nossa parte, quando a gente perceber, puxa, o que está acontecendo, né? É a revolução. E qual é a revolução? A revolução é essa. Todos nós juntos, né, os próximos, né, todo mundo um ajudando o outro, nessa ideia de uma rede de solidariedade, de misericórdia, de caridade, de amor ao próximo, e como ele falou, né, cada um fazer a sua parte, mesmo que seja uma velinha, né, uma luzinha, mas se cada um faz, as coisas vão melhorando e nós podemos ter esperança de um mundo melhor, de um planeta melhor, né? Temos aqui uma vida em sociedade melhor também. Então, acho que essa é a grande mensagem aqui dessa parábola e dessa síntese aqui que o Papa Francisco fez nessa apresentação. E é isso que nós tínhamos para falar sobre a parábola do bom samaritano. Semana que vem, se tudo correr bem, nós vamos ver o amigo em necessidade e o rico e insensato, tudo lá em Lucas, perfeito? É isso, gente. Hoje foi um pouco diferente, mas eu achei que a aula hoje, a parábola do bom samaritano precisava de de uma envergadura maior aqui, porque realmente é uma parábola que tem muitos ensinamentos importantes aqui. Eu abordei alguns, mas provavelmente, se vocês olharem na doutrina espírita, vocês vão encontrar outras tantas pessoas falando, citei só o Caí Bachuto, né? Mas assim, infindável a quantidade de possibilidades de interpretação dessa parábola. Né? A Beth quer falar alguma coisinha? Beth, pode falar. É só uma pergunta, Antônio. Onde você conseguiu esse vídeo maravilhoso do Papa? Que coisa bonita. É um TED, eu vou ver o link, depois eu passo para você. Tá? Tá bom. Foi em 2016 ou 2018, eu não lembro exatamente. Mas são vários vídeos ou não? É um vídeo, só foi uma apresentação especial que ele fez no TED. Foi a primeira vez que o Papa fez uma apresentação no TED. Muito lindo, muito lindo. Parabéns. Adorei. Parabéns. A minha parte aqui, como animador cultural, é só ficar caçando essas coisas, né? Propaganda. Então. Criatividade, né? Nossa. E acaba dando certo a feijoada aqui, né? Mas... Então, criatividade é o que conta. Muito lindo. E acho que essas palavras dele eram muito boas. Vocês viram como ele fala várias parábolas, ele menciona várias parábolas que nós já estudamos. É bem rico aí. Ele traz a parábola para os dias de hoje. Né? E sem perder a esperança, gente, porque eu acho que isso é fundamental. Sem esperança, o Leandro Carnal vive falando isso, sem esperança a gente nem levanta da cama. Então, a gente precisa acreditar que é possível um mundo melhor, é possível ter uma sociedade melhor, mas isso começa pela ideia da caridade, pela ideia do bom samaritano. Acho que é tão importante, é o start. Quem mais quer falar alguma coisinha? Luiz, você quer falar algo mais, complementar aqui? Já deu. Ô, Luiz, fala para nós aqui, o que vai ser a sua matéria lá na Ceareiro? Só dá uma palhinha para nós, só para a gente encerrar aqui, já que a ideia está se preparando para fazer o encerramento, vamos lá. Tem um título interessante, chama-se A 2056 chegarás, de 2057 não passarás. 2057 é a nova data limite. Quando Emmanuel erra uma data limite, ele avança, ele faz uma outra, entendeu? Ele nunca admite que ele erra, mas ele faz uma outra. Então, eu estou tentando mostrar nesse artigo que quem chegar em 2057, possivelmente não é o meu caso, né? Então vou chegar em condições muito ruins, né? Vai ver que 2057 vai ser igual a 2019, não vai acontecer nada daquilo que não tinha que acontecer. Por que isso? Porque o próprio Jesus disse sobre isso, só Deus sabe. O que Jesus estava dizendo? Olha, nem para mim ele falou, só ele sabe.
Nem não fala isso com ninguém. Então, é só essa a lembrança sobre isso. Sério, então uma matéria trepidante, palpitante lá na Ceareiro, aí, que vai estar nas bancas aí lá na Ceará, lá na semana que vem, provavelmente. Muito bom, Luiz. Os espíritas, Antônio, é até bom, os espíritas precisam perder essa mania de ficar endeusando. Emmanuel, um espírito elevado, sem dúvida nenhuma. Quisera eu chegar à evolução dele. Mas não é um espírito crístico, não está no nível de um Jesus Cristo. Se tivesse, não falaria isso. Não, e no programinha de hoje, lá do podcast, eu estou respondendo uma dúvida de um ouvinte, e aí eu menciono o Kardec falando como que ele fazia a análise. Quer dizer, um médium ele pode ser colocado assim, ele é acima de qualquer suspeita, no sentido de ele é infalível, né? Um espírito, qualquer espírito pode dar uma informação perfeita, e aí Kardec fala que não, que a gente tem que sempre usar o bom senso e a razão nas análises. Beleza. Muito bem, Luiz. Kardec dizia também, né, Antônio, só lembrando que uma opinião do espírito é a opinião dele, só isso. Isso não é doutrina, é a opinião dele. Pode ter a opinião que ele quiser. Perfeito. Muito bem, então aí, ó, já vendo? Já tem a matéria de Paulo e tem a matéria do Luiz. Já vocês vão se divertir muito lá nessa Ceareiro. Gente, alguém quer fazer mais algum comentário, quer fazer mais alguma observação sobre a aula? Fique à vontade, nós temos ainda... Antônio, Sandra Curado. A Bárbara colocou aqui no chat que vale a pena a gente refletir quem são os samaritanos hoje. Sim, quem são os samaritanos hoje? Normalmente são os excluídos, são as pessoas que não estão aí sendo, na minha visão, né? Eu aqui, Antônio. Então, são os excluídos, são as pessoas que estão à margem da sociedade. Muito bom. Ana Cristina também mandando um oi. A Ana Cristina falou que a aula foi maravilhosa. Ana Cristina é outra que eu vou dar um abraço quando a gente poder ficar reencarnado na Casa Espírita, eu vou dar um abraço nela também, agradecendo. Valeu, gente. Eu acho que foi legal, uma boa reflexão, e eu vou ver depois se eu encontro esse vídeo do Papa, depois eu mando para vocês o link para vocês verem na íntegra, tá bom? Show. Vamos lá, Ide? Obrigado, Sandra, viu? Obrigado, Beth, Luiz. Vamos lá. Estou pedindo inspiração da Sandra aqui. Então, vamos nos acalmando, nos sentando de forma mais confortável e juntos agradecer pela oportunidade de hoje, pelos ensinamentos que foram aprendidos e levantados aqui. E juntos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, pelo nosso povo e nossos governantes. Vamos vibrar pelas pessoas que estão sofrendo dos males do corpo e da alma. Vamos vibrar pelas nossas famílias, por nossos amigos, por aqueles necessitados de amor, carinho, atenção, comida, agasalho, que a gente possa ter bastante luz e serenidade para conseguir ajudar ao próximo da melhor maneira que pudermos e conseguimos. E vamos pedir licença para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente possa ter bastante tranquilidade, bastante disposição para seguir nossa missão aqui na Terra da melhor maneira possível. E enchamos nossos corações de amor e alegria, irradiando muita luz em direção ao universo, para que possamos contribuir para um mundo melhor. E juntos vamos agradecer a Deus com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana para todo mundo e obrigada por tudo. Eu que agradeço, Aide. Valeu pelo esse encerramento. Gente, então, semana que vem, um outro encontro marcado, hein? Mais parábolas de Lucas. Até lá, então, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, boa tarde.